Quando eu digo que minha meia-irmã sempre me odiou, muita gente acha que estou exagerando. Mas não é exagero. É simplesmente a verdade. E essa verdade começou no dia em que ela descobriu que nós duas compartilhávamos a mesma mãe, mas não o mesmo pai. E pra ela, isso era inaceitável. Como se eu fosse uma intrusa na família dela. Eu cresci sabendo disso. Desde pequena minha mãe foi honesta sobre o fato de que eu tinha outro pai, alguém que não fazia parte da minha vida. E eu nunca culpei ninguém por isso. Mas minha meia-irmã, Laura, tratava como se fosse um crime eu existir. Ela era 3 anos mais velha, sempre mimada ao extremo, filha do maridão perfeito da minha mãe. E aos olhos dela, eu era a prova viva de uma falha, mesmo que eu tivesse nascido antes mesmo da minha mãe conhecer o pai dela. Laura cresceu sendo tratada como princesa. Tudo para ela, tudo do jeito dela. E quando algo não saía como ela queria, ela fazia escândalos que sacudiam a casa inteira. Eu era o completo oposto, quieta, independente e estudiosa. E talvez isso irritasse ainda mais. Quando eu tinha 15 anos, comecei a notar que os olhares dela deixavam de ser apenas de desprezo e viraram algo mais sombrio. Como se ela tivesse decidido que eu era um obstáculo a ser removido, não importa como. Tudo piorou quando fiz 17 anos e consegui uma bolsa de estudos em um curso preparatório prestigiado. Minha família ficou orgulhosa, exceto Laura. Ela surtou dizendo que isso deveria ser dela, que não era justo que a filha do erro ganhasse oportunidades que ela nunca conseguiu. Para ela, eu era uma concorrente que precisava ser destruída. E foi aí que a situação saiu de controle. Laura começou a espalhar mentiras sobre mim na escola, dizendo que eu roubava coisas, que eu era falsa, que eu manipulava professores. Tentou hackear minhas redes sociais. Tentou me colocar contra amigas. Mas nada disso funcionou porque, ao contrário dela, eu nunca precisei pisar em ninguém pra crescer. Depois veio a parte mais séria. Um dia, voltei da escola e encontrei meu quarto completamente revirado. Minhas roupas cortadas, meus cadernos rasgados e um bilhete que dizia: "Você nunca vai vencer." Ela negou tudo, claro. Chorou, gritou, se jogou no chão dizendo que eu estava inventando pra colocar minha mãe contra ela. Mas minha mãe não era burra. Ela só não queria aceitar que a filha mimada tinha cruzado a linha. E mesmo assim, ela ainda relevou. Disse que adolescente é imprevisível, que ela estava passando por uma fase. Só que a fase dela virou perigo real quando tentou me empurrar da escada depois de uma discussão boba. Eu só não me machuquei gravemente porque consegui me segurar no corrimão. Mas aquilo finalmente abriu os olhos de todos. Laura não estava exagerando. Laura estava doente. E mesmo assim, ela continuou negando. Quando completei 18 anos, comecei faculdade e passei alguns meses morando no campus. Foi quando recebi mensagens estranhas de números aleatórios me xingando, inventando histórias, desejando coisas horríveis pra mim. Demorou pouco pra descobrir que era Laura usando números falsos. Meu padrasto finalmente perdeu a paciência. Ela explodiu em um ataque de raiva tão forte que acabou quebrando a sala inteira. Minha mãe chorava, desesperada. Eu só conseguia olhar e pensar: ela realmente me odeia tanto assim? Foi aí que veio o ponto sem volta. Laura decidiu que se minha vida estava indo bem, ela tinha o direito de destruí-la. Ela enviou e-mails falsos pra coordenação da faculdade me acusando de plágio, tentou invadir meu dormitório escondida, e até abordou uma colega minha inventando que eu era perigosa. Felizmente, tudo foi investigado e comprovado como falso, e ela foi exposta. Resultado: meu padrasto, cansado de ser cúmplice em silêncio, expulsou Laura de casa. Disse que não aceitaria mais proteger uma pessoa que vivia destruindo todo mundo. Minha mãe chorou, implorou, mas ele foi firme. E pela primeira vez, Laura experimentou o que é ouvir não. Ela se mudou pra casa de uma tia, que também não aguentou ela por muito tempo. Depois foi morar com amigas, que também expulsaram. A verdade é que ninguém suporta alguém que vive à base de ciúme, raiva e mentira. E enquanto a vida dela virava um caos, a minha finalmente florescia. Terminei a faculdade, consegui emprego, depois promoção, e aos poucos construí tudo que sempre sonhei, sem pisar em ninguém, sem destruir ninguém. Mas Laura virou uma sombra do que era. E mesmo assim continuava dizendo a todos que perdeu tudo por minha culpa. Até que sem família, sem amigos e sem apoio, ela percebeu, tarde demais, que as únicas coisas que ela perdeu foram consequência das escolhas dela. Hoje, quando alguém pergunta se eu me arrependo de cortar laços com ela, eu respondo: não, eu apenas sobrevivi à pessoa que ela escolheu ser. E ela, que sempre achou que eu era intrusa, acabou descobrindo que o lugar dela foi tirado não por mim, mas pelo próprio comportamento. No final das contas, ninguém a abandonou. Ela se abandonou sozinha.